já o tema da nossa N2, que comporta o grupo de doenças que afetam pulmão e cérebro. Então vamos ver pneumonias, tuberculose, meningite, esse tipo de doença. E iniciamos hoje com pneumonias, que vocês com certeza também revisarão em outras disciplinas, porque não é exclusiva da infectologia ou das doenças infecciosas. Então, na pneumologia ou na clínica médica ou em outras especialidades vão ver pneumonias, mas o conhecimento é importante, essa sedimentação, porque um clínico geral vai tratar pneumonia na unidade básica de saúde com toda certeza. Então, começamos com a definição de pneumonia. Então, já um processo inflamatório implica na inflamação, não necessariamente infecciosa, porque tem causas infecciosas e não infecciosas, mas um processo inflamatório, e o primeiro elemento fundamental é de localização distal. Então, difere das vias respiratórias superiores, então é de vias respiratórias inferiores, mas distal, envolve alvéolo e o intestino, é a definição. E, por isso, infecciosa ou não infecciosa, dentro das infecciosas que nós vamos estudar, escolhemos as bacterianas como as mais comuns e as mais correntes. Então, está no topo da lista as infecciosas bacterianas, mas passamos recentemente, estamos ainda em fase pandêmica de um vírus como o coronavírus, que produz infecção respiratória e tem inúmera quantidade de vírus, ora da população pediátrica, ora da população de adulto. Então, vírus são importantes, fungos são importantes. Nós temos oportunidade de revisar a paracoccidioidomicose, que é uma doença fúngica importante para o Brasil e para Rondônia, e doenças parasitárias, que são menos frequentes em relação ao pulmão. E, para completar, um grupo de quadros não infecciosos, que com certeza em outras aulas de processos pneumônicos podem abordar com mais profundidade. Então, agentes físicos e químicos que podem causar lesão distal, alvéolo e intestino. Aí estão os químicos, elementos como fumo, de todos aqueles que são fumantes, tanto ativos quanto passivos, vapores dissolventes, soda cáustica. Chamo a atenção a soda cáustica porque recentemente houve uma ação um pouco traumática com um colega médico que foi atacado com soda cáustica, e isso queimou as vias respiratórias dele e as vias digestivas e, com certeza, as córneas. Então, algo que pode acontecer ora acidentalmente, ora propositalmente. O local da aquisição é fundamental, porque ela nos diz para a unidade básica de saúde ou não. Então, as PACs, que é a sigla que se usa para pneumonias adquiridas na comunidade, é o grupo de pneumonias que é mais comum na unidade básica de saúde, adquirida em comunidade. As outras já implicam em quadros e cuidados mais delicados, associados a cuidados de saúde, pacientes que tenham algum problema de base, que tenham facilidade em infecção respiratória. As adquiridas no hospital, vamos ver na aula de infecção hospitalar. Infecções hospitalares são
muito delicadas e associadas à ventilação mecânica, que também são hospitalares, tem suporte de ventilação mecânica hoje em dia domiciliar, então também pode ser no domicílio, mas já implica um quadro muito específico. Então, dessas 4, vamos focar-nos definitivamente nas adquiridas na comunidade. E aí começamos dividindo os hospedeiros em imunocompetentes ou imunossuprimidos. Então, aí você já diz, sabe, o paciente que está consultando comigo adquiriu uma pneumonia na comunidade, tudo bem. Posso vê-lo na UBS, é imunossuprimido, digo, agora tenho que ter um pouco de cuidado, um pouco de sigilo em termos de acompanhamento desse paciente. Então, todos os imunossuprimidos já têm um fator negativo na evolução da pneumonia deles. Então, vamos ver posteriormente, quando formos classificar a gravidade, ele já ganha um ponto específico, porque a imunossupressão vai determinar vários elementos. Dentro dos imunossuprimidos, colocamos HIV. HIV com o esclarecimento que vem posteriormente, sem diagnóstico, ou se diagnosticado sem tarde, que é a terapia antirretroviral altamente eficaz, que vamos ver na aula. Então, ele se comporta como imunossuprimido. Um HIV positivo em terapia e em remissão, ele não se comporta como imunossuprimido. Ele é um paciente comum. Isso que temos que esclarecer bem. Os pacientes oncológicos que estão aqui por químio, por rádio, aqueles que usam imunossupressores, foram transplantados, ora de órgão sólido, ora de medula óssea, então, diferentes quadros já, em que esse paciente, uma vez atendido na unidade básica de saúde, imediatamente o clínico geral pensa, vou encaminhá-lo para um tratamento em local de referência, porque não é paciente para a unidade básica de saúde. Então, nos concentramos na pneumonia adquirida na comunidade e vamos ver que essa pneumonia adquirida na comunidade é a infecção por um agente etiológico, micro-organismo infeccioso, que nós, na nossa aula, decidimos tomar como exemplo principal as bactérias, e ele inflama alvéolos, interstício e as vias respiratórias mais terminais. Então, a primeira pergunta que surge é: se nós lembramos na imunologia do nosso trato respiratório, que começa, obviamente, desde a narina, entrando por todas as vias respiratórias superiores, como se transforma essa via respiratória de um local não estéril, porque nosso nariz não é estéril e as vias respiratórias superiores não são estéreis, até um alvéolo que já é um local estéril. Então, é uma transformação ao longo da via respiratória. Então, nós estamos pensando como chega o micro-organismo no ambiente estéril do alvéolo. Então, como chega esse patógeno? E as formas que o patógeno tem para chegar são diferentes, mas todas apontam um local de início até o local final do alvéolo. Então, inalação do organismo é o mais comum que a gente pensa. Eu respirando o ar que eu respiro não é estéril, então respirando
eu posso inalar um patógeno. E aí vamos ver na próxima semana tuberculose, como inalamos gotículas de aerossóis de pacientes infectados que infectam outros pacientes. Então, inalação do micro-organismo, claríssimo. Microaspiração de micro-organismos da orofaringe. Como falamos, nossa orofaringe não é estéril, então nós podemos fazer microaspirações, às vezes dormindo, às vezes quando deitamos, quando a consciência rebaixa um pouquinho e a gente faz microaspirações, umas pessoas mais do que outras. Então, a disseminação hematogênica de um foco extrapulmonar, muito comum que aconteça, sobretudo em crianças, é o mais comum. Como é a pneumonia da criança comumente? Inicia uma infecção com um foco na pele, é uma formiculose, é um impetigo, é qualquer dessas infecções que parecem mais simples e às vezes desse foco primário o micro-organismo vai pela corrente sanguínea e chega no pulmão através de uma disseminação hematogênica. E a última forma, extensão direta. Tenho uma infecção, por exemplo, um abscesso hepático amibiano. Ele está intraabdominal, mas está por baixo da cúpula diafragmática. Então, imagine esse abscesso hepático perfurando, rompendo o diafragma e entrando no campo pulmonar. Então, por extensão direta ou de mediastino ou de espaço sufrênico. De todas essas formas, você diz, inalação do micro-organismo, comum, frequente. Microaspiração, comum, frequente. Disseminação hematogênica, possível. Não tão comum, não tão frequente, mas possível. Extensão direta, rara. São essas formas de como o patógeno chega ao pulmão. Na patologia, com certeza, vocês estudaram as fases anatomopatológicas da pneumonia, passando por essa congestão, exudato, hepatização vermelha com glóbulos vermelhos, a cinzenta predominando já o infiltrado inflamatório e posteriormente evoluindo já para a resolução. Então, um processo anatomopatológico de infecção, de fase ativa e de resolução posterior, quando evolui dessa forma. Que temos que gravar, e aquilo que a gente fala gravar é aquilo que vocês, quando já estejam sozinhos perante o paciente, naquele atendimento em que não tem mais ninguém, só o paciente e eu, digo assim, que não posso esquecer. Então, que não se pode esquecer para um manejo adequado de uma pneumonia adquirida na comunidade. Então, devo fazer o diagnóstico o mais correto possível. Se estou fazendo o diagnóstico, digo assim, que chegue à conclusão e que eu mesmo me convença, digo, é uma pneumonia o que o paciente tem na minha frente. Depois vou ver como vou tratar, mas aposto meu conhecimento a que se trata de uma pneumonia. Na anamnese e no exame físico, vocês reconheceram muitos dos fatores de risco, aqueles que avisamos e que mencionamos anteriormente. É um paciente com alguma imunossupressão, vamos ver posteriormente idade, vamos ver posteriormente comorbidades. Então, tem algo que faça desta pneumonia, que poderia ser simples, algo complicado, fatores de risco. A gravidade é aquele elemento que
vou ficar com esse paciente aqui comigo na UBS ou vou encaminhar para a referência? Tenho que decidir. Não vou encaminhar tudo, porque devo selecionar o que vou encaminhar. Então, avalio a gravidade. Posteriormente, nessa sequência, decido se vou tratar ambulatorial ou encaminhar para uma internação e se escolhe finalmente o antibiótico, tendo todos esses elementos em conta. Então, a aula, o que pretende é que vocês organizem na sua cabeça isso, e assim sabem, da próxima vez que chegar um paciente e eu estiver atendendo, eu já sei como devo proceder. Então, é uma aula teórica que levará vocês posteriormente nas práticas já do internato a dizer assim, sabe, perante um paciente e ainda com um preceptor, digo, podemos fazer isto, seguimos esta ou aquela sequência de eventos. Então, quando devo pensar em pneumonia, então digo assim, clinicamente tenho elementos que eu já vou colocar como aqueles que dão sinal de, não alarme, mas sinal de que se trata de uma pneumonia. Presença de sintomas de uma doença aguda. Claro que existem pneumonias crônicas, obviamente. Tuberculose, que vamos ver na próxima semana, é uma doença pulmonar crônica, não é aguda. Então, os sintomas não são agudos. Lembrem, agudos, 7 dias. Subagudos, 14 a 21 dias. Crônicos, mais de um mês. Já tem tendência à cronicidade. O paciente vem com tosse. E o elemento fundamental que está tossindo. Todo mundo tosse. Então, o que se tem que ver é, isso é um elemento frequente no paciente, ele tem algum fator de risco para essa tosse, ele tem algum processo alérgico já crônico que me possa explicar a tosse ou não tem. Ou iniciou de forma aguda tosse com um ou mais dos seguintes sintomas: tosse e expectoração. Então, já vem um elemento, ele está tossindo. Além de tossindo, está expectorando. E essa expectoração, ora pode ser branquicenta, ora pode ser hemoptóica, ora pode ser purulenta. Então, expectoração. Ora pode não ter expectoração. Não descarta a pneumonia. Expectoração com falta de ar e dor torácica. Tudo isso vou avaliar claramente no exame físico. Eu vou ver quando o paciente chega se ele tem sinais de dificuldade respiratória. Na semiótica, vocês aprenderam a visualizar o movimento das narinas do paciente. Ele está respirando com dificuldade, as narinas, sabem? A frequência respiratória, que deveria ser de 16, 18, está em 30. Então ele está taquipneico. Já olhando para ele, eu já sei que está com falta de ar. Então, elementos que já me orientam. E manifestações sistêmicas que nos podem levar a entender como uma resposta infecciosa de todo o organismo. Então vem febre, mais de 37,8, 37,5 ainda é temperatura normal de qualquer pessoa. No final da tarde posso estar com 37,5 facilmente, sem que isso seja febre. Então supera, e além de superar, vem com aqueles elementos de, sabe, está com um quadro sistêmico.
porque está com febre, com dor de cabeça, está com sudorese, com calafrios, com mialgia, e todos esses elementos já me dizem uma resposta sistêmica. Não é localizada, é sistêmica. Quando aparece dentro das manifestações clínicas, e vamos ver confusão, e vamos ver na avaliação de graus, você já fica atento. Confusão é um elemento que me diz: sistema nervoso central não está sendo oxigenado comumente e correntemente e de forma adequada. Então, está confusa a pessoa. Importantíssimo. E faço o exame físico, aquilo que me ensinaram, e quando uso meu estetoscópio, o símbolo da medicina, que quando você quer mostrar que estuda medicina, anda com seu estetoscópio para cima e para baixo, e aí ausculto campos pulmonares. Ele pode ter achados, não pode ter achados, mas os achados comuns, estertores, ou toda aquela síndrome de consolidação, um sopro tubárico que tem na percussão maciez, que não escuta o murmúrio vesicular desse local, elementos que se vão juntando e que me ajudam a tomar essa decisão. Então, devo pensar exatamente em pneumonia quando aparece um paciente que já na anamnese eu classifico como uma síndrome pneumônica. Lembre bem, o primeiro diagnóstico que sempre fazemos é sindromático, é o primeiro, porque não preciso de nada, só anamnese e exame físico, e já posso fazer um diagnóstico sindromático. Então, ninguém pode dizer que esse paciente não tem uma síndrome pneumônica se ele relatou febre alta de início súbito em geral, junto com tosse, tendo ou não expectoração purulenta ou não purulenta, com calafrios ou com outras manifestações, e pode ter dor torácica pleurítica. O slide vem em percentuais para dizer assim, sabe, dor torácica só 30%, então 70% não vai ter dor. Calafrios, metade não vai ter calafrios. Febre, 80%, você diz assim, caramba, é um sinal muito importante. 20% pode não ter febre, atentos para isso. 12%, 80%. Então você diz assim, vou pegando os elementos de um quebra-cabeça e vou montando na consulta. Como faz o médico? Que é a arte da medicina. Eu tenho elementos de conhecimento para extrair a informação do paciente e para fazer dessa informação algo lógico. Aí, posteriormente, vou examinar o paciente e vejo se, quando afirma a temperatura, ele está com febre, temperatura axilar, temperatura oral, como quiser. Então, digo assim, 38,5, 39. Faço a avaliação da frequência respiratória. Então, sempre frequência respiratória se afere, obviamente, sem avisar o paciente que você vai contar as incursões respiratórias, porque só de saber ele já vai mudar a frequência e o ritmo. Então, você desapercebidamente vai contando se tem taquipneia ou não. E ausculta o paciente, parte da frente, parte de trás, todas as partes basais, axilares, a ver se encontram ou estertorações ou algum outro elemento. E, em geral, frequência cardíaca e pressão arterial sistêmica, que fazem parte do exame clínico em geral, são aferidas e vão vir a colaborar para montar o quebra-cabeça deste paciente. Então, vejam, até agora, nada de exames,
laboratoriais subsidiários em clínica e exame físico, análise de exame físico, que é a parte fundamental da medicina. Então, não quero esquecer essa parte. Tem quadros chamados de pneumonias atípicas. E esse atípico quer dizer não é o comum que acontece nas pneumonias infecciosas e bacterianas. Não é comum. Então, podem acontecer pneumonias infecciosas bacterianas com uma apresentação atípica. Então, aquela que você diz assim, não sigue o padrão típico. Instalação subaguda, então já vai para 2 semanas, 3 semanas de pneumonia do paciente. Eu digo assim, não deve ser um patógeno típico, mas um patógeno atípico. A febre é baixa ou moderada, então não tem aquele impacto de uma febre de 38, 39, 40, não tem calafrio, não tem mialgia, não tem sudorese. A tosse é muito mais seca do que expectorante. E, em alguns casos, o tímpano pode vir inflamado, sobretudo quando bactérias atípicas, como o micoplasma, é o elemento que causa a pneumonia típica. Então, produz uma dor de ouvido, um ouvido que parece sempre tampado, e quando você faz a otoscopia, que é o tímpano congestionado, então essa é a meningite boliosa. Agora sim, vamos para exames que eu posso pedir depois que já tenho minha síndrome e meu diagnóstico inicial. Então, os exames complementares são para confirmar aquilo que pensei. Não perca nunca esse ritmo. Os exames complementares não mandam na medicina. O que manda é anamnese, exame físico e o que eu penso. Porque muitos colegas nossos não escutam o paciente, não examinam o paciente e pedem exames para ver o que aparece. Aí é uma forma de diagnosticar diferente da medicina. Exames complementares, temos que lembrar um elemento fundamental que não podemos esquecer nunca. Vocês fazem desde que ingressaram na faculdade, parte do corpo de profissionais da saúde, que será em curto tempo profissional da saúde, que vai ter um respeito na comunidade pela sua função, que é uma função indispensável, fundamental para a sociedade, e eu tenho que ser capaz de avaliar cientificamente elementos que me são apresentados. Porque não tem nada mais cruel do que um médico com uma opinião pessoal que veio da nada. De onde que você está pensando? Opinião pessoal todos podemos ter perfeitamente. Uma opinião médica profissional é diferente. Já tem uma base de conhecimento científico. Então, por isso, os níveis de evidência que vamos colocar daqui por diante na aula são consequência de conhecimento científico. Não? Há mais de 200 anos conhecemos o método científico. E esse método científico foi aperfeiçoado exatamente para isso, para dizer, não é opinião minha, foi através de um processo que chegamos a essa conclusão. Por isso, o nível de evidência A, aquilo que você diz assim, tem o maior valor científico possível, está atrelado aos ensaios randômicos controlados.
que são ensaios clínicos randômicos controlados. São aqueles que fazemos. Nós estamos no meio agora de um ensaio clínico para hepatite C com novos medicamentos, randômico. Então, entra o paciente e nós sabemos que medicamento vai tomar daqueles que temos, para deixar de lado aquilo que eu digo assim, vou dar este, vou dar... Não sei. É randomizado. Quando fizemos, já terminamos. Vamos ver depois na aula de dengue. O estudo de vacina de dengue do Butantan, exatamente isso. Temos vacina, temos placebo. Usamos um ou outro de forma randômica. Então, nem o paciente sabe o que está tomando, nem o médico sabe o que está dando. Ninguém sabe. Isso só se descobre quando termina o estudo. E digo, fulano estava tomando vacina, mas ciclano estava tomando placebo. Porque é a única forma que eu digo assim, vacina é melhor do que placebo. Então, ensaios randômicos controlados, estão no topo. Aí vem controlados de número menor, vem os ensaios não randômicos, mas são estudos clínicos observacionais. Ou seja, não tenho randômico, não tenho com que comparar ele, mas descrevo o que está acontecendo nesse grupo. E veja, último item, nível de evidência tem aquele que você menos quer usar, porque são consensos em reuniões de especialistas. Então, sim, se reúne a Sociedade Brasileira de Infectologia e diz que ele recomenda que isso seja assim. Então, já é base de uma opinião de expertos. De A a D, não tem opinião pessoal de ninguém. Então, isso é muito importante de vocês lembrarem. Por quê? Porque começamos na solicitação dos exames que vamos pedir para o paciente com pneumonia, e isso vale para as aulas de tuberculose, e de meningite, e de malária, e de hepatite, tudo isso, que nós vamos dar qual importância a cada exame. Então veja, em pneumonia adquirida na comunidade, que você, agora, um pouquinho mais na frente da aula, vamos ver a classificação de risco, que você, na classificação de risco, classificou como sendo baixo risco, adquirida na comunidade com baixo risco, o tratamento é ambulatorial. Eu digo assim, já sei onde que vou tratar o paciente, ambulatorialmente. E o raio-x de tórax é o único exame subsidiário fundamental. Não tenho que pedir mais nada, não tenho que pedir hemograma, não tenho que pedir bioquímica sanguínea ou hematologia, não tenho que pedir cultura de escarro, não tenho que pedir nada, um raio-x. Com isso, já posso tratar o paciente ambulatorialmente. TAC de baixo risco, adquirida em comunidade, baixo risco. Qual a evidência de que isso é verdade? Do tipo A. Eu digo assim, já está muito bem estabelecida esse conhecimento para você dizer é algo cientificamente comprovado. O padrão radiológico do raio-x que eu vou pedir, que é subsidiário, não posso usar para pensar no agente etiológico ou para separar grupos de agentes infecciosos. Eu não posso pegar um raio-x e dizer, pneumonia por pneumococo, pneumonia por estáfilo. Não. Raio-x não pode ser usado para dar etiologia. Então, nível de evidência C. Aí vamos vendo, vocês vão vendo o nível de evidência para não termos que repetir. Raio-x de tórax é o elemento subsidiário. Tomografia de tórax. Quando vou pedir uma tomografia? Só
se usa se há dúvidas sobre presença de infiltrados ou se estou pensando em alguma complicação. Quando eu escutei o paciente na base pulmonar do hemitórax direito, escutei abafamento do murmúrio vesicular na base. E quando percuti, eu não percuti um som meio diferente, meio maciço, meio... Então, digo assim, sabe? Deve ter um derrame ou algo na base direita. O raio-x não me serviu para esclarecer isso. Isso, uma tomografia. Então, tomografia não é exame de entrada, não é exame primário, já é um exame secundário. Os derrames pleurais devem ser funcionados em lugar adequado, não na unidade básica de saúde. Então, elemento, chegou o paciente, examinei, pedi um raio-x, encontrei derrame que tenha um valor de 5 centímetros ou mais na projeção posterior, em pé, e digo assim, sabe, isso tem que ser funcionado, mas não vai ser aqui na UBS. Então, é um paciente para ser encaminhado para local de referência. Então, e com quanto tempo devemos repetir os raios-x de tórax? 6 semanas, não pensem em nada menos do que isso. 6 semanas, que são 6 semanas? 1 mês e meio. Então o paciente já terminou o tratamento vamos ver agora, demora 1 semana e somente vou pedir raio-x de controle depois de 6 semanas que vou ver a diferença. Agora, se persistirem os sintomas, se ele não melhorou, e agora vamos ver qual período, 72 horas, para ele melhorar depois de instalar o tratamento. Não são 24 nem 48, 72 horas que eu tenho que esperar. 3 dias. Então o paciente me liga no dia seguinte e diz que ainda não está completamente bem. É o tempo de evolução. Então, só se repete nisso, ou se o paciente fumante de mais de 50 anos, ele já, vocês verão na pneumologia, nas aulas de clínica médica pneumológica, como se aborda um fumante crônico, que já é um grupo completamente diferente. Então, o raio-x de tórax, o básico, o clínico geral tem que saber. Vocês vão pegar ele, colocar no negatoscópio no consultório. Se não tem negatoscópio contra a luz fluorescente ou na janela, e você vai dizer assim: o que me ensinaram na faculdade me diz que. Então, olho para a imagem. Me diz que tem 2 campos pulmonares, esquerdo e direito. O preto é ar, então pronto. Me diz que toda a coluna parece centrada, os corpos vertebrais parecem íntegros, os arcos costais eu vejo todos parecem bem, clavículas bem, vejo hemidiafragmas, vejo que é um raio-x de uma mulher porque tem sombra de mamas, vejo uma cúpula diafragmática aqui, vejo o espaço que está livre, vejo a silhueta cardíaca perfeitamente, ventrículo esquerdo, aurícula direita, o caiado aórtico, todo o ilho pulmonar. No ilho pulmonar vejo essa trama de brônquios e dos vasos saindo do ilho, e vejo que isso não se estende mais de 1/3 ou 2/3 partes, e que a periferia está toda. Então, isso vejo em 5 minutos e digo para o paciente: não encontrei nada diferente. Isso eu posso dizer como clínico geral. Não sou radiologista, obviamente não somos radiologistas, mas se tivesse aparecido algo bem diferente, tivesse, sabe, aí eu teria notado isso.
Porque, digo, aqui neste raio-x, digo assim, este campo pulmonar não está limpo, ele tem uma consolidação claríssima aqui, perfeitamente visualizada, tudo que é branco não tem ar, então está consolidado. Então digo assim, isso já não é normal. Então não é um raio-x que eu possa determinar como normal. E diferentes quadros pneumônicos, já com infiltrações, já com tendência à consolidação. Os quadros mais claros são vistos com facilidade, os quadros menos. Então você já se sabe, uma bronquopneumonia não é condensação. Vejo a trama vascular e a trama brônquica muito mais intensa e disseminado. Então aqui não consolidou, mas todo o parênquima do hemitórax direito está comprometido. Então diz assim, chega esse raio-x e você, não é normal. Isso tenho capacidade como clínico geral de fazer, não é normal, e talvez precisemos de um encaminhamento para um local de melhor avaliação. A pneumonia lobar, a condensação é muito clara. Você vê essa parte completamente esbranquiçada, você vê muito bem os limites lobares respeitados. Então você vê assim, sabe, um lobo completamente hepatizado. Aí você diz hepatização vermelha, hepatização cinzenta, dependendo da fase, mas hepatizou, esse pulmão hepatizou. Então, raio-x subsidiário, e tenho que saber interpretar o raio-x. A Faculdade de Medicina me permite interpretar um raio-x de tórax, me permite. A pneumonia intersticial, que é das pneumonias atípicas, são aquelas em que você não vê nada de condensação, porque estes micro-organismos não fazem condensação. Então você vê trama muito mais evidente, e que você já se sabe, a trama que deveria ser periliar só se estende para a base pulmonar e se estende quase até periferia, então digo, não é normal. Então, uma infiltrada intersticial. Dentro dos elementos que todo clínico tem que ter de instrumentos para fazer seu exame físico, fora estetoscópio, fora esfigmomanômetro, fora termômetro, eu tenho que ter meu aparelhinho para avaliação de troca gasosa, um oxímetro. Então, esse oxímetro é o elemento que me vai orientar basicamente necessidade ou não de suplementação com oxígeno desse paciente. Então, a saturação periférica deve ser observada antes de orientar o uso de oxigênio. Nível de evidência A, isso é uma verdade absoluta. Tenho que fazer a aferição antes de dizer, vou colocar oxigênio neste paciente. Por quê? Por isto, por isto, por isto. Então, a presença de hipoxemia indica uso de oxigênio suplementar e admissão hospitalar. Então, importantíssima na pandemia de coronavírus, nos momentos mais difíceis, era a todo momento recebendo orientação, dando orientações para diferentes. Meu oxímetro está em 92, está em 94, está em 96, chegou a 89, o que faz, doutor? Corro para o hospital, não vou. Então, importantíssima essa interpretação da oximetria. E quando vocês pensem em que aparelho de oxímetro posso comprar,
para ter como elemento que uso no dia a dia. Vejam, os oxímetros que têm a onda pletismográfica dentro do besouro, eles são muito valiosos, porque essa onda pletismográfica me dá uma ideia de vasoconstrição ou de vasodilatação do paciente. São um pouquinho mais caros que os normais, isso é verdade. Mas eles nos dão uma ideia que me ajuda a valorizar mais essa cifra de saturação periférica de oxigênio. Então, exames complementares que peço na PAC domiciliar para etiologia só raio-x de tórax. Não preciso mais nada. Na coluna de etiologia é desnecessário qualquer outro elemento diagnóstico. Não tenho que fazer nada. Agora, isso implica que eu avalie a situação do paciente perfeitamente e classifiquei o risco dele perfeitamente. Então faço um raio-x e inicio terapia e mando para câncer, porque é uma PAC domiciliar em que só o raio-x me vai servir de subsídio para o tratamento desse paciente. Tenho dúvidas? Não tem problema, porque o slide nos diz é algo de necessário ou não, mas assim, ninguém proíbe de fazer outros exames. Então veja, quando o paciente já vai internar, ele vai para a enfermaria, eu digo assim, sabe, fiz a avaliação, vamos ver agora, 1 ponto, 2 pontos, 5 pontos, ele vai internar. Então tá, vai internar, aí ele merece todos os exames de internação. Hematológicos completos. Hematológicos implicam hemograma completo com plaquetas, sempre. Tem laboratórios que quando você não coloca hemograma completo, vem a série vermelha e branca e não vem as plaquetas. Você precisa de plaquetas. Então, hemograma completo. Bioquímica completa. A bioquímica já implica a avaliação do fígado, do rim, principalmente. Então, por isso temos ureia, creatinina para renal, transaminases, bilirrubinas para fígado e eletrólitos fundamentais que me vão dar uma ideia da troca gasosa que esse paciente tem. Gases arteriais já é absolutamente hospitalar. Ninguém vai fazer uma gasometria numa unidade básica de saúde. Então, e veja, etiológicos merecem, já que está internado, já que vai estar com algum processo mais invasivo, diga assim, vou coletar um escado para fazer um grão, vou fazer uma hemocultura, se tem derrame vou fazer punção. Então, já tenho muitos mais elementos para solicitar no paciente. UTI, não vamos entrar em detalhes porque isso já não é do campo do clínico geral. Então, UTI é especificamente em circunstâncias determinadas. Então, no hemograma vou ver a leucocitose, as bactérias que costumam produzir pneumonias no paciente, na pneumonia adquirida em comunidade, são bactérias, em geral, bastante purulentas. Elas determinam comumente quadros de leucocitose. Leucocitose. Você já tem que estar naquela fase do ensino médico
em que todos os valores já têm que estar gravados na cabeça e eu já começar a dizer do que se trata isso. Já tenho que saber avaliar esses exames. Então, se não lembro o valor normal do meu custo, vou lá e gravo. Não. Todos os exames hoje vêm com valor de referência do lado. Então, diga assim, sabe? Interpretar sim, mas se aparece o valor sozinho, sem o resultado completo, eu não tenho como saber se isso está elevado ou baixo. E depois, se está elevado ou baixo, tenho que saber o que isso significa. Então, leucocitose geralmente com desvio à esquerda. Então, elemento claro, desvio à esquerda. O que é um desvio à esquerda? Aparecem formas imaturas dos fagócitos. Então, os neutrófilos, que são os principais fagócitos, começam a ser lançados na circulação muito jovens. Então, começam a aparecer formas em bastão. Aí começam a aparecer mielócitos, metamielócitos. E você diz assim, caramba, um desvio à esquerda importantíssimo. Uma infecção bacteriana muito importante. Ureia e creatinina, função renal. Por que renal? Vamos ver na aula de sepse. O rim se afeta importantissimamente com a queda de oxigenação. Eu digo assim, sabe, não está circulando bem o sangue. Aí o rim começa a falhar na filtração glomerular. Proteína C reativa é dos elementos que mais estão associados à inflamação. Inflamou, proteína C reativa aumentou. Então, elementos que me ajudam a avaliar essa gravidade do quadro. Temos nesta transparência alguns agentes etiológicos mais comuns, mais frequentes. Então, na PAC ambulatorial, que é a primeira coluna, que mais nos importa, a que mais nos importa, qual está aí no topo? Streptococcus pneumoniae, que é o nome completo do pneumococo. Se chama pneumococo ou Streptococcus pneumoniae. Está aí. E se você vê o pneumococo, está no ambulatorial, está nos internados, está no UTI. Então, o pneumococo está em toda parte. É um elemento importantíssimo das infecções respiratórias bacterianas. Hemófilos influenza, que está aqui de último, outra bactéria. Gram positivo, estreptococo, coco gram positivo em forma de diplococo. Hemófilos influenza, bacilo, gram negativo. E aí estão internados e UTI. Então, pneumococo e hemófilos influenza estão em todos os grupos. E outros podem estar em diferentes grupos. Então, vejam os bacilos gram-negativos, como qual? Escherichia coli, como Proteus mirabilis. Então, bacilos gram-negativos nos internados e UTI. Vírus respiratórios estão muito ambulatorial internado. E as bactérias atípicas que estão aqui, Mycoplasma pneumoniae, veja, M. pneumoniae e a Klebsiella pneumoniae, a Chlamydia pneumoniae, perdão, Chlamydia pneumoniae, não Klebsiella, Chlamydia. Klebsiella com um K, não esqueça, às vezes surge essa confusão. Então, são os elementos que mais tenho que pensar etiológico. Tenho que saber qual é o agente etiológico para tratar uma PAC ambulatorial. Lá na minha UBS, não tenho que saber. Não tenho por que saber. Não é obrigação. Está dentro dos elementos que não são necessários em termos de conhecimento, porque vou usar um esquema terapêutico que vai abranger praticamente todos
todos os possíveis agentes etiológicos. Então, vamos ver isso na terapia. A típica, aí está o pneumococo, está a Haemophilus influenza, está o Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus não é comum. Vejam que nessa transparência não temos esse aureus, a não ser internados em UTI. É uma bactéria que não é comum de uma pneumonia que vive em comunidade. Então, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus já implica em alguma viagem de uma bactéria da pele até o pulmão, porque Staphylococcus aureus é flora normal de pele. Então, usuários de drogas ou outros elementos que podem colocar o Staphylococcus aureus na circulação. Staphylococcus aureus em criança tem um forúnculo. A mãe, pensando em fazer bem, diz assim: vou espremer esse forúnculo para ver o que sai de dentro. E aperta, e a criança grita, e ela aperta para ver o que sai. Não saiu nada. E a bactéria foi pela corrente sanguínea e foi parar no pulmão. Então, e bacilos gram-negativos, BGN, aí está Klebsiella e está Pseudomonas. Então, não são comuns. E nos atípicos, a micoplasma, a clamídia, a legionela e os vírus respiratórios. Então, lembre, estamos numa aula em que vamos ter uma visão geral e que vamos aprender a tratar pneumonia na unidade básica de saúde e aprender a classificar risco para dizer: você vai para um centro de referência. É basicamente essa noção. Patógenos comuns em determinadas situações. Idade avançada, mais de 65 anos, Haemophilus influenza. Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, influenza ou micoplasma, alcoólatras, a Klebsiella pneumoniae, diabéticos, usuários de drogas, aquilo que falamos agora, Staphylococcus aureus, pneumonias, pneumopatias estruturais, então pacientes com bronquiectasias e pacientes com outras doenças crônicas estruturais, a Pseudomonas aeruginosa é importantemente. Então, existem várias formas de classificar a gravidade. Talvez esta seja a parte mais importante da aula, classificar a gravidade. Por quê? Porque essa classificação me diz: fico com o paciente ou encaminho o paciente. Existem várias escalas diferentes. Nós escolhemos para a aula e para esta disciplina a escala que é muito simples de aplicar, porque tem escalas que implicam em exames laboratoriais mais complexos. Mas a escala CURB 65 é uma escala fácil de aplicar. CURB. E a sigla CURB vem das letras que cada uma delas representa. C de confusão, U de orelha, R de respiração, P de pressão arterial, I de idade. CURB. Chama atenção para quê? Desses cinco critérios, 4 critérios eu posso fazer na clínica geral sem necessidade de nenhum exame laboratorial. Então, faço na consulta inicial 4 dos 5 critérios. Por isso que escolhemos esta classificação como a mais manuseável. Então, confusão, ureia, respiração, pressão arterial, idade. Simples. Confusão, grau de confusão, não diz aí muito confuso, pouco confuso, não. Confusão, está ou não está, sim ou não.
Então, vocês aprenderam na semiótica como classificar o estado de alerta de um paciente, orientado em tempo, lugar e pessoa. Quando o paciente já chega em confusão, a família muitas vezes já chega com ele e diz, sabe, ele levantou e fez xixi fora do vaso e isso, e já não sabe, então está confuso. Às vezes, a linguagem já é um pouco enrolada, o paciente parece que a língua está presa. Então, ou às vezes diz assim, mas só de que onde estou? Confusão. Simples de avaliar e exame clínico. Ureia, mais de 50 preciso de laboratório. Se não tenho, deixo de dar, não importa. Vai demorar 5 horas em ter esse resultado. Tanto faz, coletou, mas vai avançando. Respiração, frequência respiratória, mais de 30, mais ou igual a 30 impulsões respiratórias por minuto. Está taquipneico. Eu já notei quando chegou com aleteio nasal, estava com tiragem supraclavicular e supraesternal, estava com tiragem intercostal, para dificuldade respiratória. Então, está com 30 de respiração, taquipneico. Pressão arterial, já peguei. Tenho meu esficomanômetro e faço. Sistólica e diastólica. Sistólica, menos de 90, diastólica, menos de 60. Então, diz assim, chama atenção, hipotensão, chama atenção, porque hipotensão implica em 2 elementos fundamentais. O paciente está vasodilatado, em geral, e o miocárdio não está dando conta da contração muscular para manter uma pressão arterial satisfatória. Então, o paciente vai chocar daqui a pouco. Choque. Incapacidade de manter uma pressão arterial para viver. Chocou. Caiu. Então, o último, idade. Mais de 65 anos já tem um ponto. Então, chegou uma pessoa com mais de 65 anos, a consulta já tem um ponto. Não tem nada do restante, tem um ponto. De 0 a 1 ponto, a mortalidade é baixa e o tratamento pode ser perfeitamente ambulatorial. Perfeitamente, sem nenhuma complicação. Então, um ponto. Não está impotência, não está taquipneico, não está confuso, não está nada. Mas tem mais de 65 anos, já tem um ponto. Mas pode ser ambulatorial. 2 pontos já implica em internação. Então, pense, mais de 65 anos e confuso vai internar. Mais de 65 anos e taquipneico vai internar. Mais de 65, então, mais de 65 com outro valor já vai internar. Não preciso de ureia até agora, por quê? O laboratório vai demorar em dar o resultado, não tenho, mas tenho meu esficomanômetro, eu fiz o exame físico e consigo dizer que esse paciente vai para a internação. 3 ou mais, internação e manejo já como pneumonia grave, já encaminho para o centro de referência com um sinal de urgência. Paciente geralmente está com saturação periférica de oxigênio abaixo de 90, está taquipneico, está ou internamos rapidamente e ele entra em suporte, ou o paciente vai falecer daqui a pouco. Então veja, quando vemos esses critérios de gravidade, eu digo assim, não fica difícil classificar um paciente. Tenho todos os elementos para classificar onde que vou atender e tratar este paciente. Então, pergunta. No atendimento lá do atendendo o paciente, eu vou registrar essa escala no prontuário do paciente? Você diz, CURP, escala CURP, tal valor, pronto. Pode ser, se você depois
estudando para a prova próxima, vê, fora CURP tem outras escalas, digo, não importa, pode usar qualquer escala, desde que use os critérios da escala bem. Então, isso é importante, porque aquele que vai receber o paciente e lê teu encaminhamento, ele vai dizer assim, sabe, CURP valor 3, valor 4, valor 5, chega CURP valor 5 na emergência e ele já passa para a sala vermelha e vai internar, e vai entubar, e vai... Então, temos que ter alguns fatores importantes, como vimos, para algumas bactérias fora do comum. Então, os bacilos gram-negativos entéricos, todos os pacientes residentes em asilos, já idosos, os idosos podem ter essa dificuldade e esses momentos de microaspiração, que quando ele toma refeição e deita, ele faz micro-regurgitações e bacilos gram-negativos do trato digestivo vão para o pulmão em microaspirações. Então, é importante levar em conta esses, mas são casos também bastante específicos. Pseudomonas aeruginosa é aquela bactéria que o infectologista diz assim, não quero saber dela não. Eu prefiro tratar qualquer outro do que uma pseudomona, porque pseudomona é uma bactéria fastidiosa, esse é um termo que se usa, difícil de tratar. É uma bactéria que não dá em todo mundo, dá só em pessoas que têm algum problema de câncer, doença pulmonar estrutural, fumante, crônico, chegou aos 70 anos, está enfisematoso, ele está com bronquiectasias, ele faz umas infecções por pseudomona terríveis, daquele pulmonar crônico que cada vez que tem uma crise perde função pulmonar. E vai perdendo, até quando chega a ficar oxigênio dependente. Digo, já não posso viver sem oxigênio. Então, doença pulmonar, corticoides, e aí todos os pacientes que usaram antibióticos de largo espectro, eles têm que temos que pensar neles no surgimento de uma bactéria multiresistente, porque isso é um antibiótico de muito amplo espectro. Então, princípios de tratamento com nível de evidência A e B perfeitos, TAC ambulatorial no Brasil, colocamos aqui no Brasil, alta sensibilidade das bactérias a beta-lactâmicos aqui ainda, então perfeito. Outros países têm outro padrão. Leve ou moderada em adultos podem ser tratados com antibiótico administrados por um período igual ou inferior a 7 dias. Então veja, caramba, uma PAC ambulatorial, um paciente com graduação 0, não tem nenhum fator de risco, fiz o raio-x, uma pneumonia simples, toma um antibiótico e vai para casa. Toma quanto tempo? Uma semana de antibiótico. E passou, e tratei bem a pneumonia do paciente. Então, o tratamento ambulatorial implica, lembre, escala CURP, 0 ou 1. Não tem nada, ou tem um desses valores. Esse 1 pode ser, por exemplo, taquipneia. O paciente não está confuso, mas está taquipneia. Pode ser tratado ambulatorialmente. A pressão sistólica está em 90, está em 85, está... Então, valores que você diz assim, são às vezes imediatos e pontuais. E aí, esse paciente vai tratar ambulatorialmente. Ele vai usar medicamentos que são medicamentos de uso oral. Então, temos que dividir o tratamento ambulatorial em 2 grandes grupos.
O paciente é rígido, é o termo que se usa para alguém sadio, que não tem comorbidades importantes, ou se o paciente é rígido, aí nós vamos usar o macrolídeo ou beta-lactâmico. Agora vamos ver os medicamentos. Ou o paciente já tem comorbidades, ou tem uso de antibióticos há menos de 3 meses. Aí já vou usar a fluoroquinolona junto com o macrolídeo. Agora vamos ver os medicamentos. Pergunta. Não. Tem que falar em a internação ambulatorial e na casa dele. Na casa mesmo, sim. Obrigado pelo esclarecimento, que sim, para que todo mundo saiba. Então, o paciente rígido, que vai usar macrolídeos ou beta-lactâmicos, fala alto. Essa linha não é somatória. Somatória é este daqui. Perfeito. Então, a linha é principalmente macrolídeo, primeira escolha. Não tenho macrolídeo, uso um beta-lactâmico. Então, aí estão os medicamentos que nós usamos. Qual é o macrolídeo de escolha? Acitromicina. Um comprimido de 500 miligramas, uma vez por dia, por uma semana. É a forma mais simples de tratar uma pneumonia. Por isso, durante a pandemia, a fase mais grave da pandemia da Covid, era um estabelecimento de olhar que no kit Covid usavam para todo mundo a citromicina. Digo, vamos perder esse antibiótico. Vamos perder, por quê? Porque todo mundo está usando em diferentes circunstâncias e não é para tratamento bacteriano. A citromicina. Macrolídeo, um beta-lactâmico, amoxicilina. E veja que aqui, a amoxicilina, a recomendação no paciente rígido é uma amoxicilina simples. Não vem com clavulanato, é só amoxicilina. Por isso, a dosagem é 3 vezes por dia, 500 miligramas por 7 dias. E a fluoroquinolona, a levofloxacina, antibiótico maravilhoso, que também o medo de ser mal usado é você perder um antibiótico com um espectro muito bom, que pode ser administrado via oral, uma vez por dia, durante 7 dias. A fluoroquinolona é maravilhosa, levofloxacina. Então, esses são os medicamentos macrolídeos, fluoroquinolona, beta-lactâmico, que se usa. O paciente vai internar, porque Curpidons já vai para a internação. Tem 65 anos e está com 30 de frequência respiratória. Já tem 2 pontos, vai internar. Se vai internar, você diz assim, agora vou pedir para o paciente, esse internar é assim, vocês como clínicos gerais vão estar como interno, muitas vezes no PS, dando plantão, chega um paciente, digo assim, sou um interno de plantão, estou atendendo junto com o preceptor está dormindo, às 3 horas da manhã, ele fala assim, só me acorda se alguém vai morrer. Aí você diz assim, acordo, não acordo, aí você diz assim, vou avaliar o paciente que vai internar ou que me encaminharam para a internação. Então, nesse paciente, já para internar, não grave, não estável, ou seja, não vai para o UTI, não vai intubar, não vai fazer ventilação mecânica, aí uso a combinação de macrolídeo com fluoroquinolona. Como ele já está internado, a fluoroquinolona
já posso administrar endovenosamente. E o beta-lactâmico, já para o paciente internado, você já opta pelo clavulanato, amoxicilina com clavulanato. Vejam que a dosagem muda, a amoxicilina sozinha, eu uso de 8 em 8 horas, com clavulanato eu uso de 12 em 12 horas. E vem aquela questão, se o paciente que se internar já tem uma via de acesso venoso, vou usar a levofloxacina endovenosa enquanto tiver o acesso venoso. Terminou, vou passar para a via oral. Então, é o princípio de um paciente internado, não grave. Os internados graves não são o motivo principal da nossa aula. Então, não vamos dedicar-nos grande tempo a eles, porque já são pacientes para UTI, então já é algo mais complexo, e aí tem medicamentos de uso exclusivo intra-hospitalar, então a ciprofloxacina, o tazobactam, a piperacilina, cefamipina, então já são medicamentos que colocamos só para informação de vocês, mas não são os medicamentos que são alvo da nossa aula. Quando avaliam a evolução, mencionamos um pouquinho antes, 72 horas após o início do tratamento. Se começou o tratamento às 8 horas da noite, então você conta 8 horas da noite do próximo dia, 24 horas, 48, 72 horas, então vou ver quando completa as 72 horas. Existe suspeita de fracasso terapêutico, imediatamente você tem que pensar o que falei, ou o que aconteceu. Reviso toda a história clínica, vejo se deixei de prestar atenção em algo, reviso os estudos microbiológicos, se tinha, se não tinha, é o momento de reavaliar microbiologicamente através de técnicas ora invasivas, ora não invasivas. Já é um fracasso, já tenho que tentar encontrar o que aconteceu. Mortalidade está muito associada à idade. Então veja, na barra lilás, menores de 5 anos, e na barra verde, maiores de 70 anos, são as maiores mortalidades em todos os grupos. Isso para que serve? É um menor de 5 anos? Cuidado. Mais de 65 anos? Cuidado. Vamos prestar atenção nisso. São os grupos mais suscetíveis em termos de mortalidade. A profilaxia. Quem deve tomar vacina para gripe, influenza, depende muito das normas de cada país. Todo mundo deveria tomar, mas depende da disponibilidade no país. Então, indivíduos com mais de 50 anos, aqui no Brasil, estão dentro da faixa, todos os que trabalhamos em campo de saúde, tomamos vacina para influenza, os que têm maior risco. Então, importante essa vacinação. E a vacina para pneumococo, aplicada em indivíduos imunocomprometidos. Então, alguém que você já se sabe, ele está com muita chance de desenvolver uma pneumonia por pneumococo, porque uma pessoa com mais de 60 anos, que foi fumante, que está com enfisema, que tem uma bronquite crônica importante, que eu assim, a vacina para pneumococo não está disponível na rede municipal normal, mas está disponível nos CRIES, no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então,
nossa aula visava exatamente ter essa visão. Quem posso tratar em casa, que características esse paciente tem para poder ser tratado em casa, ou se o paciente já tem alguma indicação importante em termos de hospitalização. Perguntas, dúvidas? Para receber algo, e assim, depende na anamnese, causas de desencadeadas da família. Faz corticoterapia, é diferente do narcoticoide. Não tem normal, corticoterapia, é algo prontinho.